né? Mas falando dessa galera aí que foi Pelo amor. muito perseguida pela mídia, como a Lady Di, quem que você acha que foram os artistas mais perseguidos na mídia? Bom, tá aí, né, que a gente começou esse programa com o Did It Again. A Britney Spears foi muito... Ai, vamos falar Ai, dele. vamos falar. Conta tudo pra gente agora. Seguinte, outro dia a gente fez aqui o Vênus com o Petri e com a Anne, e a gente tentou falar sobre o Free Britney, que era um movimento que tava todo mundo falando na época, saiu o documentário e tudo mais, mas a gente não soube explicar com os fatos. O Caio Bastião chorou no BBB. Ai, gente, eu vi isso. Eu até mandei meu vídeo pra Ele ele chorou no no Twitter. documentário Free Britney? É, e depois saiu andando pela casa falando que era um absurdo e não sei o que estavam fazendo com essa Revoltado. menina. Se o Caio Bastião se sensibilizou com o Free Britney... Pois é. Eu né? mandei meu vídeo pra ele ver, mas ele não me respondeu. Olha, Conta Caio tudo pra Bastião, gente. agora que você tá fora da Mas, casa, veja a DM de Fernando assiste, Soares. Não, mandei aberto lá pra ele assistir. O Free Britney é... Bom, Britney Spears, né? Vamos começar depois. Não. Mas ela é uma... Temos tempo, viu? uma Hoje não tem child flow. star. Ah, hoje não tem? Não. Ah, então vamos lá. Tudo começou quando a Britney nasceu. A Britney nasceu no dia... Não, ai... Pior que ela Foi sabe, eu aposto. seguinte, foi o seguinte, a Britney é uma child star, né? Ela, desde criança, ela é dessas crianças criadas pra viver o sonho americano. Então, ela fez concurso de Mini-Miss, ela participou do Clube do Mickey. Ela foi moldada para ser uma pessoa do show business, né? Então, os pais dela já tinham essa mentalidade. Quando chegou o ano de 2007, depois dela ter vivido em função, né? Da fama, né? Basicamente, de se tornar uma estrela. Aí ela se tornou uma estrela, vivendo uma vida extremamente solitária, onde ela não tinha opinião sobre absolutamente nada. Muito cedo, né? Muito cedo. Que iam fazer com ela. Até ela conta que até as lingeries dela eram escolhidas pra ela. Caralho. Tipo, tudo, sabe? O corte do cabelo, o cabelo. Zero autonomia, Zero gente. autonomia. As pessoas... Às vezes ela dava teve uma premiação que ela deu isso, né? Tipo, não foi ela que disse, mas existem fofocas, né? Que ela deu um piti, assim, não vou entrar pra fazer esse show ao vivo na premiação, no VMA. Não vou fazer. E aí, o Jamie Spears ligou pra uma amiga dela, falando, se você convencer ela a entrar no palco, te dou uma tarde de compras. Jamie é o pai dela. É, o pai dela. Jamie Spears é o pai dela. Então, assim, ela já, desde sempre, ela já começou assim, não tá legal. Quando chegou 2007... Isso ela tinha quantos anos quando ela deu esse piti aí? O piti dela foi com uns 17, Caralho! E ela começou desde o quê? Uns 3, 4? 3, 4. Quando ela tava no Clube do Mickey, ela tinha 11. O Clube do Mickey foi com o Justin Timberlake? Isso. O Clube do Mickey, ela fez parte do Clube do Mickey com o Justin Timberlake, com o Ryan Gosling, com a Christina Aguilera. Então, assim, o Clube do Mickey era meio que aquela fabriqueta de... Crianças pessoas prodígio. pra serem depois cantoras, atrizes, né? Um monte de coisa. Ela cantava muito nessa Ela época. cantava muito, muito. Tinha uma voz grave, uma voz pesada. E aí, isso... Dizem que eles até moldaram a voz dela. Tipo, pediram pra ela cantar mais assim, sabe? Porque a Christina Aguilera já tinha uma voz grave. Outras cantoras do R&B já tinham essa voz. E eles queriam fazer dela uma coisa singular e tal. Mais pro pop, né? Mais pro Mais pop. agudinho. Mas é que eu voltei tanto assim no passado, porque às vezes as pessoas falam, ela surtou. Sim, mas não, né? As coisas foram acontecendo de uma maneira bem Bom, tem gente que gradual. passa 3 meses do BBB e não aguenta. A menina tava 15 anos vivendo essa loucura, então... Exatamente. Nossa, não consigo nem imaginar o que é, né? Se acordar, já ter... É muito trabalho, né? É muito trabalho o tempo inteiro. E todo mundo botando a mão em você o tempo inteiro. Mas, enfim, aí ela namorou o Justin Timberlake. Quando ela se separou do Justin Timberlake, essa separação foi muito pesada, porque... O papo, né, que rolou na época foi que ela tinha traído Justin Timberlake com um coreógrafo dela, que chamava Wade Robinson, que inclusive depois apareceu no documentário Living Neverland. Do Michael do Jackson. Michael Jackson, né, acusando o Michael Jackson de abuso e tudo mais. E aí, a questão é, traiu ou não traiu? A questão não interessa, sabe? Ele foi bem escroto com ela. Ele dava entrevistas zoando, falando que ela não era mais virgem nada, que era sempre só uma brincadeira, que era só uma brincadeira não, que era só uma jogada de marketing. E ele ficava fazendo piadinha escrota, botou uma sósia dela no clipe, sabe, ficou com orgulho ferido.
E aí as pessoas começaram a pintar a Britney já como um train wreck, sabe? Já como uma coisa que estava desgovernada. Olha, ela traiu, ela fez isso, ela fez aquilo. Aí ela foi na Barbara Walters, em 2003 ou 2004, mais ou menos. Chorou, sabe? Ai, não, eu tô bem. E eles botaram no ar. Então, essa imagem dela de uma doida já começou a ser construída tempos antes, né? Que horror, velho. E aí foi chegar. Aí ela casou com o Kevin Federline, Só teve uma pergunta. 2 filhos. Tinha algum interesse em ela parecer doida por parte... Da mídia? Acho que vender, porque todo mundo ama, né? Uma decadência. Surto, As pessoas gostam quando os ídolos fazem... Quando os ídolos caem. Princesinha Disney. Mas a ideia eles era... adoram, né? A ideia era deixar cair e levantar ou deixar cair e explorar a caída? O que você acha eu acho que a imprensa não tem esse pensamento a longo prazo, porque também se vier outra, a gente já pega essa aí e vai ver o que vai acontecer, sabe? Então eu acho que eles foram se aproveitando aí desse momento de fragilidade. Não, essa entrevista da Barbara Walters, depois assistam no YouTube. E ela fica assim, mas por que você fez isso? Mas por que você... Não, por que você... Nossa! Sabe, tipo, fica botando ela na parede muito. Aí ela, chora, enfim. Dá pra ver que ela tava super vulnerável, não tá legal. E aí depois ela casa com o Kevin Federline, tem os 2 filhos, passa por um divórcio, tá com 2 nenês, sabe? Sendo quem ela é, ela não podia fazer nada sem ter uma chuva de paparazzi. Assim. As imagens são chocantes. É tipo você sair aqui na porta e ter uma pequena multidão tirando foto de tudo que você tá fazendo. Assim. Super E fazendo normal. perguntas. Quarta-feira, 3 da tarde. Minha vida é Sempre tem gente aqui, né? Normal. Super normal. E ainda fazendo perguntas, né? Tendenciosas. Perguntas tendenciosas. Aí tiveram várias situações, né? Ela derrubou um dia o nenê. E aí todo mundo ficou, ai, nossa, a Britney não é uma pessoa que é uma boa mãe. Aí teve um dia que ela botou o nenê no colo e foi dirigir até perto da casa dela. A Britney colocou o bebê sem... Obrigada. A Britney colocou o bebê sem cinto de segurança no carro. E aí é muito louco que ela conta que esse dia, não o dia do carro, o dia que ela derrubou um dos filhos dela, assim, quase derrubou no chão, ela entrou dentro de um café e tinha uma mulher lá, né? Uma moça atendente que estava trabalhando no café. E aí ela falou assim, ela vai ser mãe, na cabeça dela, né? Ela vai me acolher aqui, porque ela tá vendo que tá todo mundo em cima de mim. E eu quase derrubei meu filho por causa disso. E aí ela falou que a mulher pegou, tipo assim, uma câmera e foi, sabe? Tirar a foto dela também. Velho. Então, as fotos dela nesse bar aí, nesse café que ela tá sentada sozinha, assim, com o filho. Tipo, é muito triste. É muito, muito, muito triste. E aí, quando ela teve esse surto público, foi quando a família, o pai dela principalmente, mas quem teve essa ideia mesmo foi uma mulher chamada Lou Taylor, de se aproveitar dessa situação para interditá-la, né? E para que ela não tivesse mais direitos sobre o próprio patrimônio e carreira dela e carreira e e tudo. tudo. Filhos. Uhum. Meu Deus. Só que aí... E tiveram vários momentos pesados, né? Todo mundo lembra quando ela raspou o cabelo. Todo mundo lembra quando ela quebrou a janela do paparazzi. Quando ela saiu de ambulância da casa dela. Porque ela não queria sair de dentro da casa e tal, com os filhos. E um parênteses que eu sempre faço, né? É que as pessoas... É obviamente muito triste. Ela não estava bem. Não era um momento legal da vida dela. Mas eu acho essa atitude dela extremamente badass, assim. Muito rebelde, uma pessoa como a Britney Spears raspar o cabelo. Entrar num salão de cabeleireiro e raspar o cabelo, sabe? É uma das coisas mais rebeldes que eu já vi na história da música. Então, eu acho interessante essa atitude dela, né? Apesar de socorro, né? Sim. Apesar de achar triste, eu acho corajosa, assim. Eu acho foda. Não é todo mundo que teria essa... Mesmo num momento tão frágil, né? Essa coragem de enfrentar todo mundo, raspar o cabelo, foda-se, engordar, sim, porque não comeu a vida inteira, nada, sabe? Desconstruir toda a imagem que construíram por ela. Sabe? Então, assim, eu acho isso muito foda. Se ela gosta de lembrar disso ou não, talvez não.
Mas eu acho foda, acho assim, tipo, uma declaração mesmo, né? E aí, quando todos esses eventos aconteceram, eles interditaram ela. E eu lembro que quando eles interditaram a Britney, falaram, olha, agora a Britney não vai mais tomar conta do seu próprio dinheiro, né? Da sua própria vida, tal. Eu lembro que eu achei bom, porque ela tava sendo tão Perdida. usada pelas pessoas, né? Entrou um cara na vida dela que é tipo um gangster. Ele é um fixer de Hollywood, que é um cara que, né, bem conserta probleminhas. Tipo Ray Donovan, sabe? Quem viu a série Ray Donovan. Conserta problemas para pessoas poderosas, sabe? Dá um jeito de bater num aqui, sabe? Fazer um negócio. Bem essas coisas. É tipo um marido de aluguel Do mal. Darkseid. É isso, Darkseid, marido de aluguel. Underground. É isso aí. E ele... É o marido legal da Deep Web. É isso, da Deep Web, total. É isso aí. Total. Ele chama Sam Lutfi. E aí ele entrou na vida dela. Ela tava super fragilizada. Ele entrou na vida dela e começou a virar, tipo, o empresário dela. Ela mandou o empresário dela embora. Então, tem altas histórias dele controlando ela do tipo assim, ele escondia o cachorro dela e ela tava tomando muitos remédios na época, né? Alguns dizem que até ele dava. Ele escondia o cachorro, ela ficava, cadê meu cachorro? Cadê meu cachorro? Aí ele pegava e falava, toma. Pra ela pagar de Ai. louca e descuidada, né? Não, pra ele falar, olha como eu faço tudo pra você. O cachorro Entendi. sumiu? Eu achei seu cachorro, sabe? Só que ele que escondia. Ele que escondia. E a mãe da Britney Spears falou no livro dela, ela conta um dia na casa dela, assim, quando ela tava sob domínio desse cara, né? Que ela queria sair pra fazer compras com a mãe e ele não queria deixar de jeito nenhum. E aí que o Sam Lutfi deu uma taça de vinho pra mãe dela, né? Pra Lynn Spears. E ela ficou com medo de tomar o vinho. Porque ela achou que ele ia drogá-lo. Envenenar. Porque, sabe, tipo, porque ela via a Britney e não sabia se ela tava sob o efeito dos remédios que ela deveria estar ou sob o efeito de remédios malucos que ele deu pra ela. Sei que ele não queria deixar ela sair com a própria filha, sabe? Tipo, A negócio. Lynn cuidava mais dela, né? Parece que sim, mas assim, tá ali também é difícil, sabe? Mas eu escolho ela, com certeza. Né, o Jamie Spears é um cara que está se aproveitando da filha 100%. Então, assim, em tese, a Lynn cuidava mais dela, mas não sei também como ela era, assim, como mãe, sabe? Eu acho tudo meio nebuloso ali na relação das duas. E aí, quando veio a interdição, né? Depois dessa história de Sam Lutfi e tudo mais, eu falei, bom, parece uma coisa boa. Só que aí foi passando 2008, né? Foi em 2008, janeiro de 2008. Você tava acompanhando na época? Tava. Uhum. Eu achava todo dia que ela ia amanhecer morta, sabe? Tipo, você abria assim, tipo, eu acordava e ia ver o TMZ. Falava, ai meu Deus, tomara que a Britney não tenha morrido. Porque era assim, escalava tanto, mas tanto. E as pessoas tratavam ela na imprensa como lixo. Assim, lixo mesmo. Eu lembro o Perez Hilton escreveu até um e-mail pra equipe dela, né? Xingando ela, falando que ela era uma péssima mãe, como ela teve coragem de entregar um show tão horrível no VMA, se ela não tinha respeito pelos fãs e tal. Ele foi um dos piores com ela, assim, com ela e com a Paris Hilton também. Ele foi realmente muito sujo. Só que aí foi passando, né? Depois teve lá o conservatorship que eles falam, foi passando. 2009, 2010, 2011... O tanto de coisa que ela começou a entregar. E aí, já em 2009, começou a surgir a dúvida, né? Tipo, peraí. Então, por que ela ainda tá no conservatorship se ela tá trabalhando, tá viajando, tá fazendo um monte de coisa? Lançando álbum, lançando turnê, lançando... Não faz sentido. E aí você pensa que desde 2008 ela não pode ir num restaurante sozinha. Ela não pode se casar, se ela quiser. Ela não pode namorar ninguém sem aprovação da equipe. Ela não pode ter um telefone celular. Ela não pode... dirigir, que ela ama, né? Ela não pode fazer nada. É como se ela fosse uma pessoa com, sei lá, uma demência mesmo, sabe? Quando a pessoa já tá completamente debilitada. Às vezes idosos que têm doenças que comprometem, né, o sistema todo cognitivo, não conseguem mais discernir realidade ou não, quem sou eu, quem não sou. É um fantoche deles, cara. E não é o caso dela. Então, assim, é muita sujeira. E o Caio, ele ficou
o que mais chamou a atenção do Caio foi o dinheiro. E aí, essa é a parte que eu sempre esqueço, né? Que eu não sei os dados. O patrimônio dela é de tantos milhões. Nunca sei, porque, pois, de humanas, né? Mas eu sei que ela tem, assim, ó, X milhões. A empresa, o pai dela, a equipe dela, diz que ela tem menos 15x milhões, sabe? Ela tem muito mais do que eles dizem que ela não tem. soma, as coisas não somam, não fazem sentido ali. E eles que controlam. Eles que controlam. Inclusive, Jamie Spears pediu na justiça o direito de usar, da Britney, pagar o advogado dele contra ela. Tipo, Não acredito. Não acredito. E o que a Britney tá pedindo? Ela não tá pedindo para que o conservatorship seja totalmente removido. Ela quer que uma instituição financeira independente do pai dela cuide do dinheiro dela. Uhum. Que não seja o pai dela. Não precisa ser ela, mas que não seja o pai Que dela. não seja o pai dela. Então, assim, não é um pedido tão difícil de se fazer. Não. E ela quer estar Sabe? com os filhos também. É tipo assim, eu não Exato. confio mais nessa pessoa. Uhum. Se vocês não confiam em mim, tudo bem. Não precisa me entregar o controle. Só Exato. tira dessa pessoa. Tira dessa pessoa. Diz que ela tem medo do pai dela. Então, assim... Eu acho que ele vai atrás até da instituição financeira. acho. Ele não vai deixar barato, né? Ali tem muita sujeira, né? E assim, quando voltou o Free Britney em 2019 com tudo, o médico da Britney morreu, né? O psiquiatra dela. Todos Teve um esses negócio que... anos. Ninguém sabe muito bem. Entendi. Teve um lance que ela tava pra fazer ou não, eu não vou lembrar o que é agora. E que aí, assim que ela fez, apareceu foto dela com o filho e que ficou com os filhos. E ficou evidente que era uma chantagem. Não faz muito lembro tempo disso. isso. Não faz muito tempo. Foi um lance que era? que ela tava... que estavam, tipo assim, se ela ia fazer ou não, se ia fazer ou não. Mas era do Free Britney de agora? Faz pouco tempo. Era alguma coisa, tipo, um clipe, um Lançar show, sei lá. Alguma coisa. Que ela tava pra fazer e tava naquela dúvida se ela ia fazer ou não. E aí, entenderam que aquilo tinha sido chantagem. Não, era assinar alguma coisa. Era assinar alguma coisa de grana, de contrato com alguém, sei lá o quê. E aí, assim que assinou, viram foto dela com as crianças. E daí falaram assim, até que ponto isso não foi uma chantagem? Tipo, se você assinar, eu deixo você ver seus filhos. Porque ela tá com... Ela não tá nem com 50-50 da guarda, nem 50% da guarda. Só dos às vezes, filhos. né, que ela vê. E sabe o que é o pior? Ela perdeu o direito de ver os filhos perdeu essa porcentagem da guarda, porque o Jamie bateu num deles, o pai. E ele é o guardião legal dela. O avô bateu no filho dela? Bateu. No mais novo. E aí, ele foi pra uma live no Instagram, e pouco tempo depois, foi tipo, sei lá, setembro de 2018. E aí, ele foi pra uma live no Instagram e perguntaram o que você acha... Que não era pra ele estar fazendo, né, claramente. O que você acha do seu avô e tal? Ele é um jackass, falou tipo um asshole, um idiota, um cuzão e tal. E aí, ela perdeu essa guarda por isso. Ele não pode chegar perto deles, então, pela lei, ele é o guardião legal dela, logo, ela também não. Então, assim, ela vê os filhos menos do que ela gostaria, né? Uhum. Nesse momento, tá em que pé essa história? A última vez que ela foi para uma audiência foi negativo para ela, não foi bom. Ela fez alguns pedidos, eu não me lembro agora todos quais foram, mas era mais ou menos assim. Ela queria a instituição financeira, né, que cuidasse e estava chegando nesse ponto. Aí o Jamie conseguiu, de alguma forma, atrasar isso, fazendo novamente um pedido para que o dinheiro do advogado dele pudesse sair dela. Algo que já tinha sido negado antes. Aí ele pediu de novo. Acho que é só para ganhar tempo, porque provavelmente vai ser negado, já que ela chegou até aí, né? Mas, então, eu acho que vai dar certo. Em algum momento, essa instituição financeira vai E a hora tomar conta. A hora que ela tiver emocionalmente livre do pai, talvez ela consiga contar tudo e falar tudo, né? Aí vai ser um estouro. Porque a instituição financeira aí não tem nenhuma ligação emocional com ela de proibir de ver filho, ou de não, ou de sim, ou de se você ganhar mais dinheiro, a gente... Porque ele tá se usando disso, né? Super. Ele tá se usando. E a instituição financeira, não. Ela vai cuidar e vai... ainda que tenha uma taxa para esse serviço, é uma taxa, Sim. né? Não é um cara que tá bebendo champanhe e comendo lagosta na tua costas, né?
É uma taxa que acho justo. É profissa ali. Ok, mas é uma taxa pra administrar e essa taxa existe, vai ser paga e pronto, acabou. É. Mas o que é dela é dela. Que não é o que ela tem hoje, né? Não, a Bola não tem nada, né? É. Controle sobre Na nada. verdade, se ele ficasse com 80% do que ela ganha e ela tivesse 20% com liberdade, já vale. já valia pra ela. tava bom, É. né? Eu acho que ele é sádico, além do dinheiro, sabe? Existe uma pira ali de controlar a E Britney. a irmã dela? Ai, é uma péssima. A que fazia a Jamie Zoe Lynn. 101 lá? É. Inclusive, ela é do time do Jamie, né? Ah, não. Ela é time Jamie. claro. Ela, Mas é exato. óbvio que ela é. Porque ela não quer ser Não, a próxima, aí né? você começa. Não, primeiro, você começa com o tanto que esse pai deve ter fomentado o ciúme da irmã, Imagina. né? E aí ela vê a irmã astro, desejada, amada, fã no mundo inteiro, e o pai, que não é burro, alimentando ali o negócio, e levou ela com ele, claro. Ela tá vivendo os louros da Sim, irmã. não. E ela é a responsável legal pela herança da Britney quando ela morrer. A Jamie Lynn. Nossa, sem palavras sobre isso, velho. Então, assim, é um Uma bolo coisa ali. de louco ali. É um bolo. Eu não sei como isso não saiu antes. Mas acho que tem muita sujeira.